Você já percebeu como algumas pessoas conseguem te fazer sentir pequeno sem nem levantar a voz? Elas não gritam, não agridem, mas de alguma forma, depois de conversar com elas, você sai se sentindo confuso, questionando suas próprias decisões, duvidando do que sentia antes. Talvez seja aquela pessoa que sempre te faz sentir culpado quando você diz não. Ou aquela que tem uma resposta para tudo que você fala, sempre te colocando numa posição de defesa. Ou ainda aquela que te elogia de um jeito que parece bacana, mas te deixa com uma sensação estranha no peito. Carl Jung sabia que existe um tipo de pessoa que se alimenta da energia dos outros, não de forma mística ou esotérica, de forma bem concreta. Elas drenam sua confiança, sua clareza, sua força interior. E o pior é que muitas vezes essas pessoas nem fazem isso conscientemente. Elas aprenderam a sobreviver sugando a vitalidade alheia porque, lá no fundo, estão vazias, desconectadas de si mesmas. Mas aqui está o que Jung descobriu. Você não precisa ser vítima disso. Existem 5 hábitos psicológicos que funcionam como uma blindagem natural contra esse tipo de vampirismo emocional. Não são truques ou técnicas superficiais. São mudanças profundas na forma como você se relaciona consigo mesmo. Porque o manipulador só consegue te manipular quando você não está conectado com sua própria verdade interior. Quando você conhece seus limites, quando você sabe quem é por baixo das máscaras sociais, quando você desenvolveu o que Jung chamava de função superior da personalidade, aí você se torna inatingível, não por arrogância, não por frieza, mas por uma solidez interna que ninguém consegue abalar. Jung percebeu que as pessoas mais vulneráveis à manipulação são aquelas que vivem desconectadas do que ele chamava de self, o centro real da personalidade. Essas pessoas dependem da aprovação externa para se sentirem válidas. E é exatamente nessa dependência que o manipulador encontra sua brecha. Mas quando você desenvolve uma relação sólida consigo mesmo, quando você para de procurar nos outros a confirmação do seu valor, algo muda completamente. Você começa a perceber as táticas antes delas funcionarem. Sente no corpo quando alguém está tentando te desestabilizar. E mais importante, você não entra no jogo, porque você não precisa mais provar nada para ninguém. Os 5 hábitos que vou te mostrar hoje não são sobre se defender atacando. Não são sobre virar uma pessoa fria ou desconfiada. São sobre fortalecer sua conexão interna de um jeito que te torna naturalmente imune às tentativas de manipulação. É sobre recuperar sua força, sua clareza, sua capacidade de confiar em si mesmo. Jung sempre dizia que a verdadeira proteção não vem de muros externos, mas de uma estrutura interna sólida. E é exatamente isso que esses 5 hábitos vão construir em você. Você já cansou de sair das conversas se sentindo menor do que entrou? Então vem comigo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as pessoas, e principalmente consigo mesmo. Antes de entender como se proteger, você precisa entender o que realmente está acontecendo quando alguém consegue te manipular. Jung descobriu algo fundamental. Nós só somos manipuláveis nas áreas onde não nos conhecemos bem. Pense assim. Imagine que você tem uma ferida emocional que nunca cicatrizou direito. Talvez seja uma insegurança sobre seu valor, uma dúvida sobre ser digno de amor, um medo profundo de ser rejeitado. Enquanto essa ferida estiver em aberto e você fingir que ela não existe, qualquer pessoa esperta vai conseguir tocá-la e te desestabilizar. O manipulador é como um raio-x emocional. Ele fareja suas inseguranças não resolvidas e pressiona exatamente ali. Não porque ele é um gênio da psicologia, mas porque pessoas feridas reconhecem feridas nos outros. Quando você se sente culpado por dizer não, é porque existe em você uma criança interior que ainda acredita que precisa agradar para ser amada. Quando você se sente obrigado a se justificar por cada decisão sua, é porque uma parte de você não confia no próprio julgamento. Quando você permite que alguém te trate mal porque ela estava passando por um momento difícil,
É porque você aprendeu em algum lugar da vida que seus sentimentos importam menos que os dos outros. Jung chamava isso de pontos cegos da psique. São as partes de nós mesmos que preferimos não olhar. E enquanto elas permanecerem no escuro, vão continuar sendo nossa vulnerabilidade. O problema não é ter essas feridas. Todo mundo tem. O problema é não ter consciência delas. Porque, quando você não sabe onde está ferido, não consegue proteger essas áreas. E aí qualquer pessoa com más intenções consegue te machucar sem nem fazer muito esforço. É como andar com um corte aberto no braço no meio de uma multidão. Qualquer esbarrão vai doer, mas se você souber que está ferido, vai proteger o braço naturalmente. A diferença é que no mundo emocional, a maioria das pessoas anda com feridas abertas que nem sabem que tem. Jung descobriu que existe uma diferença enorme entre a dor que nos fortalece e a dor que nos enfraquece. A dor que fortalece é aquela que olhamos de frente, que reconhecemos, que integramos à nossa história sem vergonha. Essa dor vira sabedoria. A dor que enfraquece é aquela que negamos, que escondemos, que fingimos que não existe. Essa dor vira um ponto de acesso para qualquer pessoa que queira nos controlar. E aqui está o que mais me impressiona no trabalho de Jung. Ele percebeu que as pessoas mais fortes emocionalmente não são aquelas que nunca se machucaram. São aquelas que olharam suas feridas de frente e as transformaram em sabedoria. Elas conhecem suas vulnerabilidades, sabem exatamente onde podem ser tocadas e por isso mesmo conseguem se proteger. É como um soldado experiente que conhece todos os pontos fracos do próprio corpo. Ele não é invencível, mas sabe exatamente como se defender. O primeiro passo para se tornar imune à manipulação é fazer esse mapeamento interno. Olhar suas feridas sem julgamento. Reconhecer seus pontos sensíveis, não para se envergonhar deles, mas para poder protegê-los conscientemente. Porque quando você sabe onde pode ser ferido, ninguém mais consegue te pegar de surpresa. Agora vou te mostrar o conflito que está na raiz de toda manipulação bem-sucedida. Jung descobriu que dentro de você existem duas forças sempre em tensão, o ego social e o self verdadeiro. O ego social é a parte de você que aprendeu a sobreviver no mundo. É a máscara que você usa para ser aceito, aprovado, amado. Jung chamava isso de persona, a face que mostramos para o mundo. Não tem nada de errado com a persona. Ela é necessária. O problema surge quando você confunde a máscara com quem você realmente é. Porque por baixo da persona existe o self, sua essência mais profunda. Seus valores reais, seus sentimentos verdadeiros, seus limites naturais. E aqui está onde mora o perigo. Quando você vive só pela persona e se desconecta do self, você fica extremamente vulnerável à manipulação. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagine que sua persona é a pessoa que sempre ajuda. Você construiu sua identidade social em cima disso. As pessoas te procuram quando precisam de alguma coisa. Você se sente útil, importante. Mas seu self verdadeiro está exausto, cansado de sempre dar e nunca receber. Querendo dizer não, colocar limites, cuidar das próprias necessidades. Quando um manipulador percebe esse conflito, ele joga com ele. Ele vai te pedir ajuda de um jeito que ativa sua persona. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Mas ignora completamente os sinais do seu self verdadeiro. E você fica dividido. Sua persona quer manter a imagem de pessoa que sempre ajuda. Mas seu self está gritando que algo está errado. O manipulador conta exatamente com essa divisão interna. Ele sabe que quando você está desconectado de si mesmo, vai escolher manter a imagem social mesmo que isso te machuque. Jung percebeu que pessoas com essa divisão interna são as vítimas favoritas dos manipuladores, porque elas são previsíveis. Você pode contar com o fato de que vão escolher a aprovação externa em vez do bem-estar interno. Mas existe algo ainda mais sutil acontecendo aí. Quando você vive só pela persona, você desenvolve o que Jung chamava de dependência da opinião alheia. Você precisa da validação externa para se sentir real.
E aí qualquer pessoa que ameace retirar essa validação ganha poder sobre você. Ela não precisa nem te ameaçar diretamente. Basta fazer você sentir que pode perder a aprovação. E você já entra em modo de sobrevivência emocional. O manipulador usa frases como "achei que você fosse diferente", "que decepção", "você mudou", "não é isso que eu esperava de você". E cada uma dessas frases atinge diretamente sua persona insegura. Jung descobriu que a única forma de se libertar dessa armadilha é fortalecer a conexão com o self verdadeiro. Porque quando você sabe quem é por baixo das máscaras sociais, a opinião dos outros para de ter tanto poder sobre você. Você ainda se importa com as pessoas. Ainda quer ser uma boa pessoa, mas não ao custo de se trair. A diferença é sutil, mas revolucionária. Em vez de fazer coisas para ser aprovado, você faz coisas porque elas estão alinhadas com quem você realmente é. E quando essa mudança acontece, algo mágico se manifesta. Você fica naturalmente blindado contra manipulação. Não porque virou uma pessoa fria, mas porque sua fonte de validação mudou de lugar. Agora ela vem de dentro. Jung descobriu algo que vai te assustar. A maioria das pessoas carrega dentro de si uma mentira fundamental sobre o próprio valor. Essa mentira geralmente soa assim: eu só tenho valor se eu for útil, se eu não incomodar, se eu agradar todo mundo, se eu for perfeito, se eu nunca decepcionar ninguém. Essa crença não nasceu do nada. Ela se formou em algum momento da sua vida onde você percebeu que ser você mesmo não era seguro. Talvez quando você expressou uma opinião e foi ridicularizado, ou quando você teve uma necessidade e foi ignorado, ou quando você cometeu um erro e foi rejeitado. Naquele momento, sua psique infantil fez uma associação. Se eu for eu mesmo, vou ser machucado. Então preciso ser outra coisa para sobreviver. E aí nasceu sua persona de sobrevivência, sua máscara protetora. O problema é que essa máscara que um dia te protegeu, agora te aprisiona. Porque quando você acredita que só tem valor condicionalmente, você se torna refém de qualquer pessoa que ameace retirar as condições. O manipulador percebe isso e usa contra você. Ele identifica qual é sua condição de valor e brinca com ela. Se você só se sente válido sendo útil, ele vai criar situações onde você precisa provar sua utilidade. Se você só se sente amado sendo perfeito, ele vai apontar seus defeitos para depois, generosamente, aceitar você mesmo assim. Jung chamava isso de chantagem inconsciente. O manipulador não necessariamente faz isso de propósito, mas ele instintivamente pressiona suas inseguranças mais profundas. E você, acreditando que precisa manter as condições para ser digno de amor, vai se contorcer para atender às demandas dele. Mas aqui está a verdade que Jung descobriu analisando milhares de pessoas. Seu valor nunca foi condicional. Você não chegou neste mundo tendo que provar nada para ninguém. Você simplesmente era. E era suficiente. Todas essas condições que você criou, preciso ser útil, preciso agradar, preciso ser perfeito, são cicatrizes emocionais de momentos onde você não foi visto pelo que realmente era. Mas elas não definem sua essência. Jung descobriu que quando você começa a questionar essas crenças condicionais, algo libertador acontece. Você percebe que elas nunca foram verdades universais. Eram só estratégias de sobrevivência de uma criança assustada. E uma criança assustada não tem as melhores condições para avaliar seu próprio valor. A mentira mais perigosa que você pode carregar é a de que precisa ganhar seu lugar no mundo. Porque enquanto você acreditar nisso, qualquer pessoa que ameace tirar esse lugar vai ter poder sobre você. O manipulador conta exatamente com essa insegurança. Ele sabe que se você acredita que precisa provar seu valor, ele pode te controlar controlando as provas. Mas e se Jung estivesse certo? E se seu valor fosse incondicional desde o início? E se você nunca precisou provar nada para ninguém? E se você sempre foi digno de amor, respeito e cuidado pelo simples fato de existir? Essa não é uma filosofia romântica. É uma descoberta psicológica revolucionária.
Porque quando você internaliza essa verdade de verdade, você se torna inabalável. Não porque virou arrogante, mas porque parou de depender da aprovação alheia para se sentir real. Agora vou te contar algo que Jung descobriu e que pode mudar tudo para você. Você também tem um manipulador interno. Isso mesmo. Existe uma parte da sua psique que aprendeu as mesmas táticas que você odeia nos outros. Jung chamava essa parte de sombra, tudo aquilo que você rejeita em si mesmo e projeta nos outros. Você reclama da pessoa que te faz chantagem emocional, mas esquece das vezes que você mesmo usou o silêncio para punir alguém. Você critica quem te manipula com culpa, mas não vê quando você faz carinha de coitado para conseguir o que quer. Você se irrita com quem é falso, mas não reconhece suas próprias máscaras sociais. Essa não é uma crítica, é uma liberação, porque Jung descobriu algo revolucionário. Você só é vulnerável àquilo que nega em si mesmo. Se você nunca reconheceu seu próprio potencial manipulativo, não consegue identificar quando está sendo manipulado. É como tentar reconhecer um idioma que você finge não falar. Mas quando você aceita que também tem essas capacidades, quando para de se ver como vítima pura, algo mágico acontece. Você desenvolve uma percepção muito mais aguçada para essas dinâmicas. Deixa eu te dar um exemplo que vai direto ao ponto. Você já fez birra emocional para conseguir algo? Já usou o fato de estar magoado para fazer alguém se sentir culpado? Já manipulou uma situação para parecer que você estava certo quando sabia que não estava? Se você respondeu não, você está mentindo para si mesmo. E essa mentira te torna vulnerável, porque o manipulador funciona exatamente como um hacker emocional. Ele usa as mesmas estratégias que todo mundo usa, só que de forma mais consciente e menos ética. E você só consegue se defender de uma estratégia quando a conhece por dentro. Jung percebeu que as pessoas mais protegidas contra a manipulação não são as santinhas que nunca fizeram mal a uma mosca. São aquelas que reconhecem e integram seu próprio lado sombrio. Elas sabem como funcionam os jogos emocionais porque já jogaram esses jogos. E por isso mesmo conseguem identificar quando alguém está jogando com elas. É como um ex-vigarista que se tornou consultor de segurança. Ele conhece todos os truques porque já usou todos os truques. Mas aqui está o insight mais profundo de Jung. Quando você para de negar sua sombra, ela para de te controlar. Enquanto você rejeita seu potencial manipulativo, ele vaza inconscientemente. Você manipula sem perceber, se torna vulnerável à manipulação e fica nesse ciclo vicioso de negação e projeção. Mas quando você aceita que também tem esses impulsos, quando olha sua sombra sem julgamento, você ganha controle, consciente sobre ela. Você pode escolher não usar essas estratégias não porque é boazinha demais, mas porque reconhece os danos que elas causam. E mais importante, você consegue identificar instantaneamente quando alguém está usando essas estratégias com você. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, passa necessariamente pela integração da sombra. Você não pode se tornar íntegro rejeitando pedaços de si mesmo, e você não pode se proteger daquilo que se recusa a reconhecer em você. A maior blindagem contra a manipulação não é a inocência, é a consciência. Consciência dos seus próprios padrões, dos seus próprios jogos, das suas próprias estratégias inconscientes. Quando você conhece seu próprio manipulador interno, nenhum manipulador externo consegue te pegar de surpresa. Por quê? Você reconhece o jogo antes mesmo dele começar, e então algo começa a mudar dentro de você, devagar, silenciosamente. Não é uma transformação dramática, não é um momento de iluminação súbita, é algo mais sutil, mais profundo. É como se uma parte de você que estava dormindo há anos finalmente abrisse os olhos. Jung chamava essa mudança de despertar do self verdadeiro. É quando você para de lutar contra quem você é e começa a habitar sua própria vida. Primeiro, você percebe que tem escolhas onde antes só via obrigações. Aquela conversa onde você sempre sai drenado, você percebe que pode encurtá-la.
ou não atender o telefone, ou simplesmente não se envolver emocionalmente. Aquela pessoa que sempre te faz sentir culpado. Você percebe que a culpa só existe se você aceitar carregar ela. Aquela situação onde você sempre se sente obrigado a explicar suas decisões. Você percebe que suas escolhas não precisam da aprovação de ninguém. É uma transformação silenciosa, porque acontece primeiro dentro de você, antes de se manifestar no mundo externo. Você não vira uma pessoa fria, não vira insensível, você simplesmente para de se trair para agradar os outros. E isso muda tudo. Suas palavras ficam mais limpas, menos carregadas de ansiedade, menos desesperadas por aprovação. Você fala porque tem algo a dizer, não porque precisa preencher o silêncio ou provar alguma coisa. Seu corpo relaxa. Você não percebeu, mas estava tensionado há anos tentando ser alguém que não era. Agora, você pode respirar fundo e ocupar seu próprio espaço sem pedir desculpas. Seus relacionamentos começam a se reorganizar naturalmente. Algumas pessoas se afastam, aquelas que só se relacionavam com sua persona, não com você. E isso não dói como você imaginou que doeria. Outras pessoas se aproximam, aquelas que reconhecem e valorizam sua autenticidade. Jung observou que essa transformação sempre passa por um período de solidão necessária. Você precisa de um tempo sozinho consigo mesmo para se reconectar com quem você realmente é, por baixo de todas as expectativas. Esse tempo de solidão não é isolamento, é intimidade consigo mesmo. Você começa a ouvir sua voz interior, não a voz da ansiedade que fica remoendo problemas, não a voz da crítica interna que fica te julgando, mas aquela voz mais profunda que sempre soube quem você era, mesmo quando você se esqueceu. É como reencontrar um amigo querido depois de anos sem se ver. Você reconhece imediatamente, mesmo que tudo ao redor tenha mudado. Essa voz te lembra dos seus valores reais, daquilo que realmente importa para você, do que te faz sentir vivo e conectado consigo mesmo. E algo interessante acontece. Você para de precisar validar cada sentimento, cada intuição, cada percepção com outras pessoas. Você confia em si mesmo de uma forma que não confiava há muito tempo. Não é arrogância, é uma confiança silenciosa, como um rio que sabe seu caminho até o mar. Jung dizia que a verdadeira força não vem de se defender dos outros, mas de se conectar consigo mesmo. E essa conexão não pode ser fingida, forçada ou apressada. Ela cresce no silêncio, na presença, no tempo que você dedica a si mesmo sem culpa. É uma transformação que ninguém vê de fora, mas que muda completamente como você habita o mundo. Como você habita a si mesmo. Agora vem a parte prática. Os 5 hábitos que Jung identificou como fundamentais para construir uma blindagem natural contra a manipulação. Não são técnicas superficiais. São mudanças profundas na forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Primeiro hábito. Reconhecer sensações corporais. Jung percebeu que o corpo sente a manipulação antes da mente entender o que está acontecendo. Aquele aperto no estômago quando alguém te pede algo. Aquela tensão no peito quando você ouve um tom de voz específico. Aquele peso nos ombros quando entra numa determinada conversa. O corpo não mente. Ele registra a energia de cada interação de forma muito mais honesta que sua mente racional. Comece a prestar atenção nessas sensações. Quando você sente o corpo se contrair numa conversa, pergunte-se: o que meu corpo está tentando me dizer? Não precisa agir imediatamente, só comece a notar. Segundo hábito, pausar antes de responder. A manipulação conta com suas reações automáticas. O manipulador fala algo e espera que você responda no piloto automático, seja concordando, se defendendo ou se justificando. Jung descobriu que uma pausa de 5 segundos é tempo suficiente para sua consciência se reconectar. Respire. Fundo. Sinta seus pés no chão. Pergunte-se:
Como eu realmente me sinto sobre isso? Essa pausa quebra o automatismo, e o automatismo é onde a manipulação acontece. Terceiro hábito: nomear o que está acontecendo. Jung ensinava que nomear uma dinâmica retira o poder dela sobre você. Quando alguém está tentando te fazer sentir culpado, diga, para si mesmo ou em voz alta: agora estou sendo pressionado a sentir culpa. Quando alguém está invalidando seus sentimentos, reconheça: meus sentimentos estão sendo invalidados. Quando alguém está criando urgência artificial, perceba: estou sendo pressionado a decidir rápido. Nomear não é acusar, é simplesmente reconhecer a dinâmica, e o simples ato de nomear já muda sua relação com a situação. Quarto hábito: fortalecer sua voz interior. Todos os dias, reserve alguns minutos para se perguntar: como eu realmente me sinto? O que eu realmente quero? O que eu realmente penso? Não o que você deveria sentir, não o que seria apropriado querer, não o que os outros esperam que você pense. Jung descobriu que quando você fortalece essa voz interior através da prática diária, ela fica mais alta que qualquer voz externa tentando te manipular. Quinto hábito: agir a partir dos seus valores. Identifique 3 valores que são inegociáveis para você. Podem ser coisas como honestidade, respeito próprio, autenticidade. Quando alguém te pressionar a fazer algo que vai contra esses valores, você tem uma âncora. Você pode dizer: isso não está alinhado com quem eu sou. Não precisa se justificar. Não precisa explicar. Seus valores são seus valores. Jung observou que pessoas com valores claros e não negociáveis são naturalmente resistentes à manipulação, porque o manipulador não consegue encontrar brecha quando você sabe exatamente onde não abre mão. Esses 5 hábitos não vão te transformar numa pessoa defensiva ou desconfiada. Vão te tornar uma pessoa centrada, conectada consigo mesma. E quando você está conectado consigo mesmo, ninguém consegue te desconectar. É uma força silenciosa, mas inabalável. A força de quem sabe quem é. E então acontece algo que Jung descrevia como um dos momentos mais libertadores da vida. Você para de se explicar. Não é que você vira uma pessoa rude ou insensível. É que você finalmente entende que suas escolhas não precisam da aprovação de ninguém para serem válidas. É como se uma peça que estava faltando finalmente se encaixasse no lugar certo. Você percebe que passou anos justificando sua existência, explicando seus sentimentos, pedindo permissão para ser quem você é. E de repente isso para de fazer sentido. Por que você precisa explicar por que não quer sair hoje? Por que precisa justificar por que aquele comentário te incomodou? Por que precisa convencer alguém de que seus limites são válidos? Jung chamava isso de retorno ao centro. É quando você para de viver na periferia da sua própria vida e volta a habitar o centro. E no centro, as coisas são simples. Você gosta do que gosta, sente o que sente, quer o que quer, não quer o que não quer. Sem drama, sem explicações intermináveis, sem necessidade de validação externa. É uma liberdade silenciosa, mas profunda. Você percebe que o mundo não desabou quando você parou de agradar todo mundo. Na verdade, o mundo ficou mais honesto, mais limpo. As pessoas que realmente te amam continuam ali. Elas até respiram aliviadas, porque finalmente podem se relacionar com você de verdade, não com uma versão editada e ansiosa de quem você é. E as pessoas que só se relacionavam com você quando você estava disponível, para ser usado, se afastam naturalmente. E isso não é uma perda, é uma limpeza necessária. Jung observou que essa reconexão sempre vem acompanhada de um símbolo, algo que representa para você essa nova forma de estar no mundo. Pode ser uma conversa onde você disse não sem se justificar. Pode ser um momento onde você não respondeu uma mensagem manipulativa e sentiu paz em vez de culpa. Pode ser uma situação onde você confiou na sua percepção, mesmo quando outros tentaram te convencer do contrário. Esse símbolo se torna uma âncora,
Nos momentos em que você começar a duvidar, você pode se lembrar: eu já fiz isso antes. Eu sei que é possível viver assim. E algo profundo muda na sua energia. As pessoas percebem. Elas não sabem explicar o que mudou, mas sentem que você está diferente, mais sólido, mais presente, menos disponível para jogos emocionais. Os manipuladores sentem essa mudança e naturalmente se afastam. Não porque você virou uma pessoa difícil, mas porque eles percebem que não vão conseguir mais te desestabilizar com facilidade. É como se você tivesse trocado de frequência emocional. Jung dizia que quando você se reconecta com seu centro, você emite um sinal claro. Eu sei quem sou, eu confio em mim mesmo, eu não estou disponível para ser diminuído. E esse sinal é captado inconscientemente por todo mundo ao seu redor. Você não precisa anunciar, não precisa explicar. Sua energia fala por você. É a diferença entre uma casa com as portas abertas e uma casa com limites claros. As duas podem ser acolhedoras, mas só uma delas é respeitada. Você se torna respeitável não por ser intimidador, mas por se respeitar. E quando você se respeita de verdade, ensina todo mundo ao seu redor como te tratar. Agora, eu quero que você pare por um momento e se faça uma pergunta honesta. Quantos anos da sua vida você passou tentando ser amado por pessoas que nem te conheciam de verdade? Jung percebeu que essa é uma das tragédias mais comuns da existência humana. Desperdiçar nossa energia vital tentando ganhar o amor de pessoas que só se relacionam com nossas máscaras. Você já reparou como algumas pessoas só te procuram quando precisam de algo? Como elas desaparecem quando você está passando por dificuldades? Como elas te elogiam quando você faz o que elas querem e te criticam quando você age de acordo com seus próprios valores? Essas pessoas não te amam. Elas amam o que você faz por elas. E por alguma razão, talvez por carência, talvez por medo da solidão, talvez por uma confusão antiga sobre o que é amor, você passou anos confundindo isso com afeto genuíno. Jung descobriu algo que pode ser difícil de engolir. É melhor ser rejeitado por quem você realmente é do que ser aceito por quem você está fingindo ser. Porque quando você é aceito por uma persona falsa, você fica preso numa performance eterna. Você não pode relaxar, não pode ser espontâneo, não pode mostrar suas vulnerabilidades reais. E aí você vira prisioneiro da própria máscara. Mas quando você é rejeitado por ser autêntico, pelo menos você sabe que a rejeição não é sobre você. É sobre a incapacidade da outra pessoa de lidar com a verdade. E isso, por mais que doa, é libertador. Jung observou que as pessoas que desenvolvem essa capacidade de preferir a autenticidade à aprovação passam por uma fase difícil, mas necessária. Elas precisam abrir mão de relacionamentos que eram baseados em falsidade. É um luto, é uma limpeza. É um período onde você percebe quantas das suas amizades eram, na verdade, acordos inconscientes. Eu finjo ser o que você quer se você fingir me amar. Mas do outro lado dessa limpeza, algo extraordinário te espera: relacionamentos reais. Pessoas que te conhecem com defeitos e qualidades e escolhem ficar. Pessoas que não tentam te mudar, te controlar ou te usar. Pessoas que se relacionam com você, não com o que você pode fazer por elas. Jung dizia que um relacionamento real vale mais que 1000 relacionamentos falsos. Porque num relacionamento real você pode finalmente respirar. Você pode ter um dia ruim sem ser abandonado. Pode discordar sem ser rejeitado. Pode dizer não sem ser punido. Pode ser humano. E aqui está a pergunta que Jung fazia aos seus pacientes. A pergunta que mudava tudo. Se você soubesse que as pessoas que realmente importam vão te amar mesmo quando você parar de se contorcer para agradar, você ainda continuaria se contorcendo? Se você soubesse que sua autenticidade vai atrair as pessoas certas e afastar as pessoas erradas, você ainda continuaria usando máscaras? Se você soubesse que ser você mesmo é o único caminho para encontrar amor verdadeiro,
Você ainda continuaria fingindo ser outra pessoa? Jung acreditava que a resposta a essas perguntas revelava o quanto uma pessoa estava disposta a viver de verdade. O quanto ela estava disposta a trocar a segurança falsa da aprovação pela insegurança real, mas libertadora, da autenticidade. Qual é a sua resposta? Jung passou a vida inteira estudando o que torna uma pessoa verdadeiramente livre, e ele chegou a uma conclusão simples, mas revolucionária. Você só se torna livre quando para de precisar da permissão dos outros para existir. Os 5 hábitos que você aprendeu hoje não são apenas estratégias contra manipulação. São ferramentas de libertação pessoal. Quando você aprende a sentir seu corpo, você se reconecta com sua sabedoria mais antiga. Quando você pausa antes de responder, você recupera o controle sobre suas reações. Quando você nomeia o que está acontecendo, você retira o poder das dinâmicas tóxicas sobre você. Quando você fortalece sua voz interior, você para de depender do eco externo para se sentir real. E quando você age a partir dos seus valores, você constrói uma vida que é verdadeiramente sua. Mas o mais importante que Jung descobriu é isto: essa transformação não é só sobre você. Quando você se torna uma pessoa centrada, autêntica, impossível de manipular, você dá permissão para que outros ao seu redor façam o mesmo. Sua coragem de ser real inspira outros a serem reais. Sua recusa em participar de jogos emocionais eleva o nível de todas as suas interações. Sua capacidade de amar sem se perder ensina todo mundo ao seu redor que é possível viver assim. Você se torna um farol, não porque está tentando iluminar os outros, mas porque sua própria luz está acesa. E em um mundo cheio de pessoas perdidas em personas falsas, relacionamentos superficiais e necessidades desesperadas de aprovação, alguém que simplesmente decidiu ser real é uma revolução silenciosa. Jung acreditava que a maior contribuição que uma pessoa pode dar ao mundo é se tornar genuinamente si mesma. Porque quando você para de fingir, você dá permissão para que todo mundo ao seu redor pare de fingir também. E aí os relacionamentos ficam mais profundos, as conversas ficam mais honestas, a vida fica mais viva. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Você só precisa parar de se trair. E quando você para de se trair, você descobre algo que Jung sempre soube. Você já era perfeito do jeito que era. Só estava escondido embaixo de todas as expectativas que você achou que precisava cumprir. A verdade é que você nunca precisou ganhar seu lugar neste mundo. Você já tinha esse lugar, desde o primeiro dia. Você só precisava se lembrar disso. E agora você lembra. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é o trabalho mais importante de uma vida. E também o mais corajoso, porque demanda que você abra mão de todas as versões falsas de si mesmo que você construiu para sobreviver. E confie que quem você realmente é sempre foi suficiente. Sempre foi digno de amor. Sempre foi mais forte do que qualquer pessoa que tentasse te diminuir. Você só precisava se lembrar da sua própria força. E agora que você lembra, nada mais vai ser como antes, porque você não vai permitir. Escreve aqui embaixo uma palavra que representa a mudança que você quer fazer a partir de hoje. Uma palavra que vai te lembrar de quem você realmente é quando o mundo tentar te convencer do contrário. Sua palavra, sua força, sua promessa para si mesmo. Agora você se vê